Eu não sou uma escritora, eu sou uma sentidora. Esta é uma das grandes frases da Clarice e que, para mim, resume inteiramente o que ela realmente é. Olá, sociedade literária, tudo bem com vocês? Finalmente ela está aqui com a gente para coroar este mês de abril de 2024, onde nós leremos Clarice Lispector. Eu não vi a hora desse momento chegar, essa é a verdade. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 em uma aldeia da Ucrânia chamada Checheniuk, e o seu nome de batismo era Chaya, que tem o significado de vida. Então, Clarice nasceu em dezembro de 1920 e no início de 1921, sua família emigrou para o Brasil. Eles vieram fugidos lá na Ucrânia por serem judeus. Então, os judeus sofriam perseguições e assassinatos em massa pelos bolcheviques, nos chamados pogroms, que eram ataques massivos, muito violentos, onde não só matavam as pessoas, mas todo o ambiente em que essas pessoas, esses judeus, viviam. Então, eles vieram para o Brasil fugidos dessa perseguição. Porém, apesar de ter nascido nessa aldeia, ela não morava lá. A sua família estava de passagem e como a mãe entrou em trabalho de parto, eles tiveram que parar. Então, ela nasceu em trânsito. E essa foi uma característica muito marcante de Clarice, onde depois nós percebemos que muitos de seus personagens têm essa característica de não ter um lugar fixo, de estar sempre em movimento, sendo essa uma das chaves de entendimento de suas obras, o não pertencimento. Isso parece irrelevante, mas tem tudo a ver com as principais características dos seus personagens. Então, sua família chega primeiro em Maceió, onde eles ficam por um período muito pequeno, logo se mudando para Recife, onde Clarice passa toda a sua infância. A mãe de Clarice tinha uma doença em que paralisava um lado dela, e essa doença era a sífilis. Estudiosos de Clarice dizem que ela contraiu essa sífilis ainda lá na Ucrânia, em um desses ataques em que ela foi pelos bolcheviques. Então essa doença, ela se prolongaria e se agravaria durante alguns anos, provocando a sua morte quando Clarice tinha apenas 12 anos. Toda a sua família teve que mudar de nome quando chega ao Brasil. Seu pai, sua mãe, suas duas irmãs. E ela, então, trocou Chaya pelo Clarice. Então, em Recife, ela inicia os seus primeiros estudos e ela sempre foi muito interessada pela letra, pela língua. Ela aprendeu francês, ela aprendeu inglês, ela aprendeu italiano, porém, com a sua família, eles conversavam em Yiddish, que é um idioma judeu, que é uma mistura de outros idiomas. Ainda pequena, ela assistiu a sua primeira peça de teatro e ficou encantada. Ela chegou em casa muito empolgada, dizendo que queria ser escritora quando crescesse, mas isso aconteceu um pouquinho antes. Em 1930, ela escreve a sua primeira peça de teatro. O nome dessa peça é Pobre Menina Rica, e ela sempre enviava os contos que ela escrevia para os jornais locais, mas os seus contos nunca eram selecionados. Ela dizia que era porque as outras crianças sempre escreviam sobre fadas, sobre fantasia, sobre princesas, e ela escrevia sobre sentimentos. Isso para aquela época ainda não era muito bem aceito. Foi neste mesmo ano, em 1930, que a mãe dela morre. Quando aquele acontecimento terrível aconteceu com a mãe de Clarice lá na Ucrânia, onde ela contraiu essa doença, os ucranianos acreditavam que o nascimento programado de um filho traria a cura para uma mulher doente, mas isso não aconteceu. Eu vou ler uma passagem, uma declaração de Clarice. Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito e minha mãe já estava doente e por uma superstição acreditava-se que ter um filho curava uma mulher. Só que isso de fato não aconteceu
E a Clarice não soube lidar com esse fato de ela ter sido programada para a cura da sua mãe, porém a sua mãe morrer justamente daquela doença. Foi muito duro para a Clarice conviver com isso. Só que nunca curei a minha mãe e sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão e eu falhei. Depois da morte de sua mãe, a família muda-se para o Rio de Janeiro, onde em 1939 ela entra para a faculdade de Direito. Clarice sempre dizia que quando criança ela era muito defensora dos direitos das pessoas e o seu maior sonho era fazer reformas nas penitenciárias femininas, mas isso não veio acontecer justamente porque ela não exerceu o direito. Em 1940, um ano após ingressar na universidade, ela inicia a sua atividade como jornalista, que permeou durante toda a sua vida. Em paralelo à sua carreira de escritora, ela já começou a colaborar com jornais locais. Também na universidade, Clarice conhece o seu futuro marido, Mauri Gurgel Valente, que se tornaria embaixador. Eles se casam em 1943 e têm 2 filhos. Eles passam a viver durante 15 anos viajando por países como Estados Unidos, Itália e Suíça. Em 1944 é que Clarice publica o seu primeiro romance, mas espera aí que eu vou falar um pouquinho da cena literária da época, porque esse seu romance de estreia se diferencia do que acontecia naquela época nessa cena literária e causa até um certo espanto e admiração por alguns. A principal expressão literária na época era o neorregionalismo. Era um movimento artístico do século XX que está associada à arte ideológica da época, que está associada a um caráter ideológico marcado pela esquerda marxista. Os autores em evidência eram Graciliano Ramos, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, que denunciavam os problemas sociais mais para o Nordeste, e até o Érico Veríssimo, que trazia essa denúncia com uma visão mais para o sul, do Rio Grande do Sul. Eles se debruçavam nos problemas sociais do país, principalmente por ser uma época que vivia o regime ditatorial de Getúlio Vargas. Quando aquele acontecimento terrível aconteceu com a mãe de Clarice lá na Ucrânia, onde ela contraiu essa doença, os ucranianos acreditavam que o nascimento programado de um filho traria a cura para uma mulher doente, mas isso não aconteceu. Eu vou ler uma passagem, uma declaração de Clarice. Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito e minha mãe já estava doente e por uma superstição acreditava-se que ter um filho curava uma mulher. Só que isso de fato não aconteceu e a Clarice não soube lidar com esse fato de ela ter sido programada para a cura da sua mãe, porém a sua mãe morrer justamente daquela doença. Foi muito duro para a Clarice conviver com isso. Só que nunca curei a minha mãe e sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão e eu falhei. Depois da morte de sua mãe, a família muda-se para o Rio de Janeiro, onde em 1939 ela entra para a faculdade de Direito. Clarice sempre dizia que quando criança ela era muito defensora dos direitos das pessoas e o seu maior sonho era fazer reformas nas penitenciárias femininas, mas isso não veio acontecer justamente porque ela não exerceu o direito. Em 1940, um ano após ingressar na universidade, ela inicia a sua atividade como jornalista, que permeou durante toda a sua vida. Em paralelo à sua carreira de escritora, ela já começou a colaborar com jornais locais. Também na universidade, Clarice conhece o seu futuro marido, Mauri Gurgel Valente, que se tornaria embaixador. Eles se casam em 1943 e têm 2 filhos. Eles passam a viver durante 15 anos viajando por países como Estados Unidos, Itália e Suíça. Em 1944 é que Clarice publica o seu primeiro romance, mas espera aí que eu vou falar um pouquinho da cena literária da época, porque esse seu romance de estreia se diferencia do que acontecia naquela época nessa cena literária e causa
até um certo espanto e admiração por alguns. A principal expressão literária na época era o neorregionalismo. Era um movimento artístico do século XX que está associada à arte ideológica da época, que está associada a um caráter ideológico marcado pela esquerda marxista. Os autores em evidência eram Graciliano Ramos, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, que denunciavam os problemas sociais mais para o Nordeste, e até o Érico Veríssimo, que trazia essa denúncia com uma visão mais para o Sul, do Rio Grande do Sul. Eles se debruçavam nos problemas sociais do país, principalmente por ser uma época que vivia o regime ditatorial de Getúlio Vargas. Clarice Lispector dizia que essa parte da vida dela em que ela viajou acompanhando seu marido foram os piores anos de sua vida, porque ela se via muito sozinha e ela não aceitava muito esse trabalho da diplomacia. E nessa época também ela começou a apresentar os seus primeiros traços depressivos. Em 1945, ela publica o seu segundo romance, O Lustre, que não teve tanta repercussão como o primeiro, Perto do Coração Selvagem. Ela teve muita dificuldade de aceitação, ela teve várias recusas e certa feita ela declarou que apesar de ter muito tempo livre, ela passava os seus dias amorfas, ou seja, ela tinha inspiração dos lugares em que ela morava, mas ela não tinha vontade de escrever. Ela tinha tudo que um escritor teria usado como inspiração, mas ela não conseguia ver esse lado. E foi também nessa época em que Clarice começou a tomar muitos remédios para acalmar. Nessa época também, o seu filho Pedro fica muito nervoso e pede para Clarice parar de escrever livros para adultos. Você é mãe, você não tem que escrever esse tipo de livro, você tem que escrever livros para crianças. Foi aí que ela teve um insight e começou a aflorar o seu lado de escritora infantil. O seu primeiro livro, O Mistério do Coelho Pensante. E logo após, não aguentando mais essa situação em que vivia, viajando, o marido nesse trabalho diplomático, ela resolve se separar e retorna para o Brasil. Uma curiosidade, mesmo antes de se casar, de conhecer Mauri, Clarice conhece o escritor Lúcio Cardoso e ele vira o grande amor de sua vida. Porém, o escritor era homossexual declarado. Ela chegou até a declarar que, com o passar dos anos, ela curaria Lúcio Cardoso. É com essas palavras mesmo. Durante grande parte de sua vida, ela se corresponde com Lúcio Cardoso através de cartas. E ele se tornou seu grande amigo até a sua morte. E uma outra curiosidade é que apenas em 1943, Clarice consegue a sua nacionalidade brasileira. Antes disso, ela enviou inúmeras cartas a Getúlio Vargas, mas esse processo demorou um pouquinho. Voltando ao seu livro de estreia, Perto do Coração Selvagem, ele causa um boom aí no cenário, todo esse que eu descrevi, e ganha elogios do principal crítico da época. Eu vou ler o trechinho. Clarice Lispector nos deu um romance de tom mais ou menos raro em nossa literatura moderna. Dentro da nossa literatura é performance da melhor qualidade. A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior poderão fazer desta jovem escritora um dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais de nossa literatura, porque esta primeira experiência já é uma nobre realização. Antônio Cândido. Ele fala sobre a renovação que a sua linguagem estava trazendo e também a exploração vocabular e a aventura da expressão da autora. Ele diz que Clarice é capaz de estender o domínio da palavra sobre regiões mais complexas e inexprimíveis dos seres humanos. Esse romance implode todo o cenário da literatura da época. Quem era aquela jovem que escrevia tão diferente? Essa era a principal pergunta dos críticos da época. Olha quem eu trouxe para falar um pouquinho com vocês, a minha Clarice. A publicação de Perto do Coração Selvagem se deu em 1944. A partir deste momento, todos os holofotes viraram para Clarice, entrando em evidência essa escritora tão promissora e tão subvertente.
Ela já tinha publicado livros como O Lustre, em 1946, A Cidade Sitiada, em 1949, A Maçã no Escuro, 1961, A Paixão segundo GH, em 64, e entre muitos contos, no final de sua carreira, que ela publicou seu último livro, A Hora da Estrela. Na adolescência, o seu primogênito Pedro foi diagnosticado com esquizofrenia, precisando de uma dedicação maior de sua mãe. Em 1966, enquanto escrevia compulsivamente com um cigarro na boca e sua máquina de escrever no colo, como era outra característica da Clarice, ela cochila e a brasa do cigarro cai, causando um incêndio em seu quarto. Foi o seu filho Pedro quem a salvou. Ela ficou durante dias internada, em coma, à beira da morte. Esse acidente danificou um lado do rosto dela, então a partir daí ela só podia ser filmada ou fotografada do lado intacto. E agora eu vou falar um pouquinho de algumas características de Clarice como autora. A primeira, introspecção. Ela é uma prosadora intimista, romancista de análise interior dos problemas dos seres humanos. As coisas acontecem dentro da mente. Ela dizia: meus livros, felizmente, não são dotados de fatos, mas sim a repercussão dos fatos nos indivíduos. Outra característica é a sua narrativa poética, também a sua função poética da palavra. Segundo o próprio Antônio Cândido, enquanto outros livros davam a impressão de que a função comunicativa estava em primeiro plano, para Clarice Lispector, a função poética estava em um plano superior do que a função comunicativa. Uma outra característica é o seu fluxo de consciência. São monólogos interiores que acompanham idas e vindas do pensamento, onde presente, passado e futuro se misturam em uma dança, eles se entrelaçam na nossa mente. Não é uma personagem conversando com outra, mas sim consigo mesma. Aí eu volto àquela frase que inaugurou esse vídeo. Eu não sou uma escritora, mas sim uma sentidora. Sua literatura é uma busca incansável, exasperada pelo magma primeiro, pelo centro de toda a vida. Ela é uma autora do indizível, daquilo que não se pode dizer, mas sim sentir. E esse sentir é sempre uma busca muito intensa. Uma outra característica é o tempo psicológico, onde ela não traz o tempo externo, aquele que nós conhecemos, mas sim o tempo interno. Tem um trecho em A Paixão segundo GH em que ela diz: em superfície de tempo fora 1 minuto apenas, mas em profundidade foram velhos séculos. Uma outra característica é a epifania com seres inferiores. Epifanias são grandes revelações que um indivíduo tem, geralmente associado a religiões. No caso de Clarice Lispector, essa associação é com seres inferiores, como coisas banais. Ora seja a mulher que vê uma barata dentro de um guarda-roupa, ora seja a mulher que vê um rato morto. E quando isso acontece, há uma explosão, uma revelação. No seu livro Perdoando Deus, há uma parte que diz o seguinte: foi quando quase pisei em um rato morto e em menos de 1 segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Leitores, apesar de Clarice Lispector ter muitos livros famosos, como A Paixão segundo GH, como A Hora da Estrela e até o seu conto mais conhecido, Amor, há um livro que é a origem de tudo isso, que é a raiz, que é o estilo clariciano no seu estado mais bruto. E esse livro é o seu livro de estreia, que foi publicado em 1944, Perto do Coração Selvagem, e que é a nossa leitura do mês. Nessa sua obra de estreia, ela já vai chamar a atenção para um estilo antes nunca visto, incomparável, muito difícil de ser entendido, mas melhor para ser sentido. É bom lembrar que Clarice Lispector faz parte da terceira fase do modernismo brasileiro. A primeira fase, que foi de 1922 até 1930, é considerada a fase heróica, antropofágica, que é um rompimento com paradigmas tradicionais, onde houve uma redescoberta e uma valorização do cotidiano brasileiro, onde também é usado muita linguagem coloquial. A segunda fase, que foi de 1930 até 1945, é a fase também chamada como geração de 30,
que é a consolidação do modernismo brasileiro. É uma fase mais madura, onde é trazido as questões como críticas sociais, com destaque para o regionalismo nordestino. Ele traz angústias sociais. Autores como Graciliano Ramos, como Machado de Assis, Raquel de Queiroz, e até descendo um pouquinho mais, nós temos Érico Veríssimo, trazendo à tona todas essas críticas mais para um regionalismo do Rio Grande do Sul. A terceira fase, ela vai de 1945 até 1960 e é conhecida como a última fase da geração do modernismo, caracterizada pela liberdade, onde houve uma exploração da psicologia humana. É uma fase mais experimental, mais enigmática. Então, Clarice é uma típica representante dessa geração, assim como Guimarães Rosa. São autores que usam a linguagem muito mais do que para uma simples comunicação, mas para o leitor se aproximar do coração selvagem da escrita. Clarice dizia que uma linguagem muito fácil, todo mundo entende igual. Já uma linguagem mais enigmática, cada um entende da sua maneira. É muito mais singular do que dogmática. Essa terceira geração, que é logo após a Segunda Guerra Mundial, ela traz muito mais essa proposta mais individual, que é ativar o pensar. Clarice é experimentar. Não temam em não entender algumas partes, porque é exatamente isso. Não existe uma verdade absoluta. Você terá que experimentar e tirar as suas próprias conclusões. Ou não, apenas sentir. Essa é Clarice Lispector. Vem com a gente!